Boa noite a todos, mais um programa do canal Mundo Esotérico. Eu trago aqui um mantra bem interessante, que descreve nas seguintes palavras: que a luz da presença divina em seus corações se faça manifesta em suas vidas. Sim, hoje o tema, aqueles que estão conhecendo aí, se puderem de fato dar o seu joinha, colaborar, contribuir com o canal, ficaremos aí satisfeitos pelo nosso trabalho, pela nossa obra. E o tema de hoje é referente à linguagem simbólica. E o que nós temos aí de informações, baseando-se no livro A Sabedoria Oculta da Bíblia Sagrada, a continuação do seu segundo programa, faz referência de fato que a maioria dos antigos livros sagrados, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos o Tao Te Ching, o Bhagavad Gita e tantos outros livros sagrados. Eles são de fato considerados aí uma categoria especial, como uma única literatura. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque os antigos expositores, dos escritos de antigas religiões orientais, os primeiros cabalistas, de fato aí os discípulos de Amônio Sacas e também outros neoplatônicos de Alexandria, conhecidos muitas vezes por analogistas, e também podemos citar aí os seus modernos sucessores dos tempos atuais, esses neoplatônicos que estudavam aí a teosofia eclética, no terceiro século após de Cristo, e a sociedade teosófica aí presente, trazendo à tona, assim como os antigos neoplatônicos, consideravam de fato que as escrituras eram primordialmente alegóricas, com sentido simbólico, mas não inteiramente, porque nós temos aí os aspectos históricos que são descritos, mas o verdadeiro ensinamento está oculto de fato, E esses homens antigos, esses grandes iniciados, eles olhavam nas escrituras como construídas por símbolos, analogias e também por parábolas. E qual o objetivo de descrevê-la assim? Preservá-la para a posteridade, para que pudesse revelar essas informações ou também ocultá-las. Por que ocultá-las? Porque elas são verdades espirituais extremamente profundas que conferem um poder nesse sentido. E o método de escrita dessas informações esotéricas
nós temos aí a própria linguagem sagrada ou de mistério, que foram criados, inventados pelos sábios da antiguidade, os grandes hierofantes, que eram os grandes sacerdotes supremos presentes desde o Antigo Egito e também na Grécia. E esses hierofantes, eles tinham como finalidade de revelar aqueles que tinham a possibilidade de ser ajudados por meio de uma sabedoria espiritual profunda, conferindo então de fato poderes teúrgicos. O que seriam esses teúrgicos? Vem de teurgia, que significa aí obra divina ou obra de Deus, E esses poderes que eram concedidos a esses possuidores, esses grandes hierofantes e aqueles que estavam de fato com uma conduta moral, em dia, vamos dizer assim, ou no nível vibratório, para que pudesse entrar em contato de fato com esses ensinamentos, eram concedidos a esses merecedores e também de fato tinham o objetivo de ocultá-las, de escondê-las, para aqueles que a adquirissem não fossem de fato prejudicadas por ela, por essa sabedoria. E nós podemos ver isso claramente até nos nossos dias, quando há essa necessidade de reserva ao próprio homem moderno, através das próprias descobertas científicas. Veja o mau uso que se tem desse conhecimento, principalmente quando o homem tem o conhecimento da liberação de energia derivada da fissão e fusão nucleares, que lhe concede o poder da criação da bomba atômica, que poderia de fato trazer muitos benefícios, mas nós vemos na história da humanidade a condição que ela o levou. E essas palavras, já haviam trazido de fato elementos desagregadores para a própria sociedade, sendo extremamente perigoso. Então esses ensinamentos, essas informações, elas estavam veladas numa linguagem, vamos dizer assim, críptica, as quais as próprias escrituras e as próprias mitologias do mundo eram de fato inspiradas dessas escrituras, guardando, velando uma informação muito profunda, e que de fato cada história lá descrita, citando aí o tema Bíblia, ela guarda sempre um sentido interno e ela contém camadas e camadas de um significado mais oculto. E é interessante quando nós investigamos dentro das Escrituras que o próprio Mestre de Nazaré, o próprio Jesus Cristo,
Ele diz, em um certo momento, lá no livro de Mateus, ele diz o seguinte, dirigindo-se de fato aos seus discípulos, nos quais ele falava abertamente verdades espirituais, e ele disse o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos despedacem. E ele continua: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles lhes é dado por parábolas. Note bem, conhecer os mistérios do reino dos céus. É uma linguagem sagrada, é uma linguagem dos mistérios. E isso é bem interessante relatar. Como nós sabemos, o conhecimento dos mundos, das dimensões ou planos, os planos superfísicos, e o próprio plano espiritual, o conhecimento, de fato, da sua estrutura, das forças naturais que interagem, as próprias inteligências associadas a eles, e também quando nós fazemos uma correlação com as correspondências dos veículos superfísicos presentes no homem, e os poderes inatos no homem. Então, a necessidade de segredo se torna muito maior. E que, de fato, esses conhecimentos, em mãos erradas, ela pode ser mais perigosa que uma energia atômica, porque esta reação nuclear, seja ela de fisão ou fusão, ela aniquila de fato objetos físicos, mas o conhecimento oculto e os poderes dos quais estão associados, eles podem destruir a integridade humana, gerar um endurecimento ou deformar a sua própria natureza, retardar um processo de evolução, principalmente daquele sob influência maligna. Então, os próprios e antigos videntes, eles não inventaram de fato os símbolos algébricos e as fórmulas do cientista moderno, mas a linguagem oculta das quais eles criaram, algumas palavras elas conservam de fato um significado normal da escrita literal, enquanto outras elas verdadeiramente são grandes criptogramas e hierogramas da própria verdade espiritual e oculta. Por isso da importância de velar essas informações, porque é um segredo, e esse segredo usado a 7 chaves, Essas 7 chaves são 7 chaves de um conhecimento oculto que apenas aqueles que verdadeiramente desenvolveram a faculdade da intuição e estar imbuído de um forte senso de responsabilidade moral poderiam de fato ser os indivíduos capazes de
mergulhar mais a fundo nessas informações. E daí nós temos os propósitos da própria linguagem sagrada, do qual nós temos as diversas escritas sagradas no mundo inteiro, um verdadeiro manancial de sabedoria, e as mitologias dos povos antigos, que guardam uma sabedoria eterna, que ultrapassam a relação do tempo. Elas sempre estão, de fato, atualizadas, por mais antiga que esteja. Cabe a cada um fazer esta verdadeira essa verdadeira entrega, melhor dizendo, para que daí possa haver uma possibilidade de comunicação com o divino que habita em nós. A pureza, a sutileza dos veículos nos mergulha em mistérios cada vez mais profundos que o homem profano o desconhece. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.